Sara Mello, trabalho aqui na Microsoft no departamento de evangelismo e de desenvolvimento de plataforma, né? E nos últimos anos eu tenho trabalhado bastante com Windows Azure e o Windows 8 e o Windows Phone, tá? Então, dependendo do momento aí, dos lançamentos de produto, eu fico alternando entre esses produtos. Eu tenho um background de arquitetura de sistemas, de gestão de projetos. Então, a ideia aqui é olhar mais o Windows Azure ou pensar a parte de Cloud Service, um uso mais avançado disso, pensando também numa arquitetura melhor da aplicação. Aqui, esse é o meu site, wiki.ms, esse PPT já está disponível lá, já tem outros artigos sobre o Windows Azure e casos mais avançados também de Cloud Services lá. Bom, então só dando uma visão geral, né, como tem algumas pessoas aqui que não utilizaram Cloud Services ainda ou ainda não viram, então eu vou dar uma passada bem rápida nesse slide que tenta resumir o conceito de Cloud Service, tá? Então, como que o Cloud Service funciona? Pensando primeiro do ponto de vista do desenvolvedor, tá? Mas o nosso lado é mais fácil de entender. Você tem o seu aplicativo aqui, pode ser um site ASP.NET, pode ser o Windows Service, algum aplicativo que você fez que você quer rodar num servidor, tá? E com o Visual Studio você tem um projeto diferente chamado Windows Azure Project, né? Que é um template para pegar e empacotar um aplicativo. Então tem templates para você criar web roles, que são para você empacotar sites que rodam em cima do IS. E tem um outro template que é para você empacotar worker roles, que é para você basicamente colocar qualquer coisa que roda no Windows Server lá dentro, tá? Bom, uma vez empacotado isso, o que faz parte desse pacote? O código da sua aplicação, né, já compilado, os binários, e dois arquivinhos, um que vai dentro do pacote em si, que é o csdef, e um arquivo à parte, que é o csconfig. O csdef é um arquivo XML que vai definir para o Windows Azure, né, ou vai explicar para o Windows Azure algumas características do seu aplicativo. Por exemplo, quais endpoints ou quais portas o seu aplicativo escuta ou responde. Por exemplo, em qual tamanho de máquina, né, ou especificações de hardware você quer que o seu aplicativo rode, tá? Essas são basicamente as duas principais informações que tem nesse csdef, tá? Também uma coisa que tem nele é qual sistema operacional vai ser utilizado como base para o seu aplicativo ser instalado em cima, tá? E o arquivo csconfig é como se fosse um webconfig, ou pelo menos aquela parte de parâmetros, né, de app settings do seu webconfig. Você pode colocar a chave valor com configurações da sua aplicação, e tem algumas configurações que se aplicam também ao próprio Windows Azure, como por exemplo o número de instâncias que vão ser criadas para a sua aplicação rodar, tá? Então, como que funciona? Você faz o deploy disso num Cloud Service. Um Cloud Service é um conceito abstrato de um serviço na nuvem, tá? E o que tem dentro desse serviço na nuvem? Ele tem basicamente dois slots para você instalar a sua aplicação. Tem um slot de produção e um de staging, tá? Basicamente são coisas idênticas. A única diferença entre o slot de produção e o de staging é a URL. Se você criar um Cloud Service chamado MyApp, a URL de produção vai ser myapp.cloudapp.net. Se você criou um staging, né, ou fez um deploy em staging, o Windows Azure vai gerar uma URL aleatória para você, tá? Bom, então como que o Windows Azure funciona, até continuando um pouquinho da palestra anterior do Rafael Godinho. Ele vai pegar esse pacote que você está subindo e vai colocar, você escolhe se você quer fazer deploy em produção ou em staging. Em qualquer um desses slots, o que o Windows Azure pega? A partir do csdef, ele vai saber, bom, quais endpoints a minha aplicação escuta, qual imagem de disco virtual é utilizada como base para a minha aplicação ser instalada em cima, e as especificações de hardware. Então, com base nisso, o Windows Azure vai pegar e vai criar máquinas virtuais
baseadas nessa imagem de disco. Então, por exemplo, já tem uma imagem de disco para Web Rollers com Windows Server 2012. Então é basicamente um Windows Server 2012 com IS instalado. Ele pega essa imagem, copia isso para uma máquina virtual nova que foi criada aqui, boota o Windows, né, já a partir dessa imagem nova, né, e instala a sua aplicação. Pega os seus executáveis, seus binários e copia e cola eles aqui em cima. Tá? Então esse é o procedimento. Uma vez que ele terminou de instalar a sua aplicação aqui, ele pega então, configura o Load Balancer para direcionar requisições que vêm lá de fora, né, nessa URL, por exemplo, maer.cloudpp.net, para essas várias instâncias. Tá? Então esse é o conceito do Cloud Services, em um slide. A sua URL vai ser, do seu serviço é myapp, né, alguma coisa.cloudpp.net. No fim, isso daqui vai para o endereço IP público do Load Balancer, que por sua vez ele direciona para endereços IPs privados. E você pode também criar um CNAME, o seu servidor de DNS, para usar o seu domínio próprio. Basicamente é um redirecionador de domínio. Tá? Bom, então na prática, Cloud Services é a mesma coisa que máquinas virtuais sem estado e automatizadas. Tá? Esse é o conceito básico de Cloud Service. Imagina uma máquina virtual que tudo que eu salvar nela se perde, tá? Então é sem estado e automatizado. Então o fato de tudo que eu salvar nela se perder não é um problema, ou na verdade é até um requisito para essa arquitetura funcionar. Por quê? Se eu tenho 4 instâncias, se eu sei que eu não estou salvando nada nessas instâncias, elas não têm estado, se uma dessas instâncias morrer, eu posso subir outra no lugar e o load balancer apontar para essa nova instância, que tudo vai continuar funcionando da mesma maneira. Né? Eu não dependo de uma máquina específica. Tanto faz, porque elas não têm estado, elas são todas iguais. Né? Eu estou entrando nessa parte de desenvolvimento com Azure. Eu queria entender no básico uma aplicação ASP.NET. Qual seria a diferença de eu usar um Cloud Service para uma aplicação ASP.NET e usar um website do Azure? Tá. Na prática, daí não vai ter diferença. Se você usar tanto um website ou um web application. O Azure Websites. Isso. Tá. O Azure Websites basicamente é um Cloud Service. É toda uma aplicação que a Microsoft mesmo fez, usando essa infraestrutura de Cloud Services, e o seu website fica por cima de toda essa infraestrutura. Tá? Pensando na prática, depende. Se você quer ter um controle mais granular, por exemplo, escutar em portas diferentes, né? Ou você quer, por exemplo, que a sua aplicação tenha, além da aplicação web, tenha processos que rodam em background, vá para Cloud Service. Você tem mais flexibilidade. Né? O Websites, ele é um nível acima, mais abstrato disso. Você basicamente tem um FTP lá que você coloca o que você quiser, mas você não consegue controlar, por exemplo, quais portas ele escuta. É sempre na porta 80 ou na porta de SSL. Entendeu? Então depende de quanta flexibilidade você quer. O Websites ele é mais fácil por um lado, mas ele tem menos flexibilidade. Tem diferença em questão de escalabilidade? Não, porque na prática, né, como o Websites roda em cima disso, existe uma opção de você pegar um website do Azure e colocar em modo reservado. Na prática ele vai pegar aquela infraestrutura de websites e criar como se fosse o seu próprio Cloud Service com máquinas virtuais reservadas só para você. Então, o custo do Cloud Service é mais em conta do que o do website? Se você pegar, por exemplo, só para ilustrar, se você pegar aqui vai subir ou menos? Se eu pegar, por exemplo, esse website,
na parte de escala aqui eu tenho 3 opções. Eu tenho free, meu website vai ficar compartilhado numa máquina com vários outros, e eu tenho alguns limites de quanto de processamento e banda eu posso usar por hora. Eu tenho o compartilhado, que daí eu já posso até falar em quantas instâncias o meu site roda, e esses limites de banda e de CPU são maiores. E a hora que entra no modo reservado, daí é como se fosse um cloud service mesmo. Inclusive eu posso escolher o tamanho da minha máquina virtual. Tá? Então, em termos de custo é o seguinte, se eu coloco reservado, eu vou pagar a mesma coisa que eu pago no cloud service. Tá? Se eu coloco no free, não pago nada, mas tem uma série de restrições. E se eu coloco no compartilhado, eu vou pagar um valor um pouco mais barato do que o cloud service. Ainda não existe esse valor porque esse serviço ainda está em preview. Tá? O web hosting, no caso, seria um cloud service, no caso, quando a gente cria no projeto. Uma web rolling, ela está dentro dessa estrutura aqui. Quando você cria um site, ele vai ser, uma web rolling é um pedaço da sua aplicação. Tá? Então, pode ser que seja, você pode ter uma aplicação com uma única web rolling, ou seja, ela é 100% da sua aplicação, mas você pode também criar projetos do Windows Azure que tenha vários web roles e web roles com worker roles, pode ser misturado. É só o Cloud Service que tem a opção do deploy para production e staging? Sim, só ele. E na verdade essa é uma grande vantagem do Cloud Service. Na verdade existem várias vantagens, né, em relação ao Cloud Service comparado com o IaaS, né? Pensando nessa parte de automatização, né, em você ter que gerenciar menos coisas. Uma delas, por exemplo, é como o Windows Azure, ele é responsável por criar a máquina virtual aqui, não é você. Você só fala, quero que você use esse sistema operacional e instale a aplicação por cima. Ele pode atualizar o sistema operacional automaticamente. Então, saiu algum update de segurança e isso é extremamente importante, né? A única coisa que garante a segurança de um sistema operacional ao longo do tempo são os updates do sistema operacional. Sempre tem alguma falha de segurança, né? Então é importante manter atualizado. O Cloud Service faz isso automaticamente. Um serviço interessante que só o Cloud Services tem é o seguinte: como ele cria esses dois ambientes de maneira idêntica, né? Se você faz deploy em produção e depois faz deploy em staging, você pode ter os dois rodando em paralelo e você pode trocar de um para o outro. Então, quando você quer fazer uma atualização da sua aplicação, ela está em produção a versão 1. Daí você fez a versão 2. Você sobe em staging. Entra nessa URL temporária, testa. Tá tudo funcionando? Tá. Daí você usa uma opção que chama VIP Swap. Deixa eu ver se consigo mostrar aqui para vocês. Ó, esse cara aqui, por exemplo, eu tenho tanto ele rodando no ambiente de produção quanto de staging, tá? Como eu tenho ele rodando nos dois, eu posso testar nos dois. Ó. Vamos entrar primeiro. Ó, esse daqui é o vitor.cloudrepeu.net. E aqui eu já vou abrir o outro, que é o de staging. Eu acabei de fazer o deploy, então a primeira vez é aquele tempinho de entrar na aplicação. Veja que o de staging eu coloquei esse monte de X aqui, tá? É a única diferença. Mas supondo que o de staging tem a versão 2 da minha aplicação, tá? Entrei na versão 2 em staging, testei minha aplicação, tá ok? Eu posso vir aqui e fazer swap. Ele vai perguntar se eu quero fazer a troca. Só uma pergunta. Pode falar. Caso tiver, por exemplo, a gente tem um banco de homologação no SQL Database ou SQL Server, e tem um banco de produção e homologação. Certo. A gente no ambiente de staging está usando o de homologação. Aí a gente faz para fazer um swap, você teria que fazer essa atualização antes também. Então qual que seria o procedimento correto? Nesse caso, quando você tem alguma dependência externa, tá? Fez o banco, você subiu para staging, o staging está aprontando para staging, o banco de staging. Tá, beleza, está tudo funcionando, está pronto para produção? Muda a configuração do staging para apontar para produção. Dá aquela última testadinha, faz a troca, entendeu?
Aí o sistema continua no ar, né? Isso. E a hora que você faz a troca, o sistema não sai do ar, né? Eu vou dar um refresh aqui, ó, nessa página, provavelmente ele já vai apontar para o lugar correto. Já vai pegar e trazer a versão nova. Mas só para não gastar tempo com isso, o importante é assim, quem faz essa troca é o load balancer, né? Ele simplesmente começa a pegar e mandar as requisições, em vez de mandar para o que antes seriam as instâncias de produção, agora ele passa a mandar para as instâncias de staging, que na verdade acabaram de virar produção. Então isso é instantâneo, porque só requisições novas já começam a cair nos nós que você acabou de trocar. Então essa é uma outra grande vantagem de Cloud Service, né? Então, por esses motivos, né, de automatização, de você ter esses ambientes de stage em produção, conseguir automatizar. E assim, o que é uma outra coisa legal desse cara? É que se você quiser criar, você está com 2 instâncias, agora eu quero rodar 20, basta você mudar aquela configuração ali no próprio painel do Azure, ele começa a criar máquinas virtuais. Por quê? Ele sabe qual imagem ele tem que utilizar e qual aplicação ele tem que instalar em cima. Então fica tudo automatizado. Mas agora então indo para o conteúdo principal da palestra, tá? Uma vez que a gente deu esse overview, né? Como pegar e utilizar Cloud Services em cenários mais avançados. Bom, qual seria o uso normal de um Cloud Service em cenários normais? Tá? Pegar, por exemplo, um website existente, clicar com o direito nele e usar essa opção aqui, Add Windows Azure Cloud Service Project. Ele faz envelope, ele cria o pacotinho para você fazer o deploy de um website, né, uma web application, direto como Cloud Service. Outro jeito é começar uma aplicação do zero, certo? Mas esse é um cenário normal. Vamos pensar em cenários mais avançados. Por exemplo, como que eu faço para rodar um Windows Service dentro do Azure? Como que eu faço para rodar uma aplicação Java? Ou, por exemplo, uma aplicação console? Eu tenho lá uma aplicação que foi feita em 1950, mas que por algum milagre ainda roda no Windows 7. E essa aplicação console, eu executo ela fica rodando e processando o que precisa processar, demora 20 horas. Como que eu rodo isso no Azure? Né? Então esse é um cenário mais avançado. Por exemplo, também aplicações que rodam ou precisam de um servidor de aplicações sem ser o IS, por exemplo, aplicações Java, né? Aplicações Python, você precisa de um servidor instalado lá, né? Seja um Tomcat, um JBoss ou um Apache. Como que você faz isso? Então eu vou tentar responder isso para vocês. Um cenário bastante comum agora que eu tenho trabalhado, o Lucene e o Solr, eles são mecanismos de indexação de arquivos ou de bancos de dados, né? Para você fazer indexação full text, etc. Então são coisas que estão sendo bastante requisitadas hoje de rodar no Windows Azure. Outra coisa, por exemplo, é o Hadoop, né, para processamento de grandes volumes de dados. E eles se encaixam todos nesse cenário, ou são aplicações console, ou Windows Service, ou às vezes até tem uma janela ali. E uma outra coisa que normalmente a gente precisa em cenários avançados é fazer configurações específicas do Windows Service. Por exemplo, a aplicação que eu estou querendo colocar lá, ela precisa de alguma chave no registro. Ou, por exemplo, eu preciso fazer uma otimização numa configuração do IS. Como que eu faço isso? Né? Então, ou, por exemplo, instalar múltiplos certificados SSL, é um problema que eu resolvi recentemente, está lá no meu blog também. Então, isso daqui também é um cenário avançado de uso de Cloud Service. A boa notícia é, praticamente qualquer coisa que você consiga rodar no Windows Server e consiga automatizar a instalação ou configuração daquilo, você consegue pegar, envelopar, empacotar para um projeto e ser feito deploy no Cloud Service. E quais são os desafios, então, desses cenários? Basicamente são esses 3. Como que eu instalo
por exemplo, o JBoss? Como que eu configuro o IS? Como que eu mudo uma chave de registro, né? Um outro desafio, poxa, se essas máquinas aqui, elas não têm estado, tanto faz se o load balancer manda requisição para essa ou para essa, às vezes a minha aplicação, ela, por exemplo, faz uso de variável de sessão. Bom, mas a variável de sessão, a princípio, está em cada uma dessas máquinas. Então, se o usuário A logou nessa máquina e numa próxima requisição ele caiu aqui, vai parecer que ele não está logado. Porque ele caiu em uma outra máquina que tem uma sessão diferente, né? Então é um problema para se resolver. E a outra coisa é em disco. Às vezes a minha aplicação ela está salvando alguma informação no disco. Só que, poxa, cada uma dessas máquinas tem o seu disco separado. Então como que eu faço para... Se o usuário caiu na máquina A, salvou uma informação ali, agora ele caiu na máquina B e quer ler aquela informação, né? Então esses são problemas comuns que a gente encontra no Cloud Service. E daí se você pensar, né, e olhar para a infraestrutura como serviço, você fala, meu, a infraestrutura como serviço eu resolvo isso fácil. Eu logo lá na máquina virtual e faço o que eu quero, né? Então assim, tem vantagens e desvantagens de cada uma das coisas. Mas no geral, eu acho que para nós desenvolvedores, o Cloud Service é o nosso melhor amigo. E para os IT Pros, as máquinas virtuais são o melhor amigos deles, né? Diga. Esse exemplo que você deu da variável de sessão, qual seria a ideia? Eu vou passar. Então, para cada uma dessas coisas, eu vou passar como resolver isso, né? Então, instalação, setup e configuração primeiro. Como que eu faço para instalar uma aplicação no Windows Azure que eu sei que a instalação dela é mais complexa? Não é simplesmente eu pegar, por exemplo, um site do ASP.NET e clicar com o direito lá no Visual Studio e pronto. O Windows Azure empacotou esse website para mim. Então, uma das formas é usar um terceiro tipo de role chamado a VM Role. A VM Role, o que é? Você cria um VHD local, instala o Windows Server nele, tem seu Windows Server 2008 ou Windows Server 2012, instala, configura, cria tipo uma máquina virtual local, instala a sua aplicação lá dentro, faz toda a configuração que você precisa fazer, né, tipo via remote desktop, alguma coisa assim. Depois pega esse VHD e faz upload para o Azure. E daí essa VM Role ela vai ser usada como imagem do seu Cloud Service. Então se você fala assim, agora eu quero ter 10 instâncias, ele vai pegar esse VHD que você fez upload, copiar ele 10 vezes em máquinas virtuais e botar essas máquinas virtuais. Mas o importante é que a sua aplicação já está instalada e configurada lá dentro, como você fez na imagem original. Qual que é a desvantagem desse cara? Toda vez que você tem uma atualização para fazer, você tem que subir esse VHD inteiro, que às vezes está na ordem de 30 GB, né? Então, poxa, todo deploy é um parto, né? Então isso pode ser um problema. E uma coisa também para não se enganar, é que apesar de você estar subindo essa VHD numa VM Role, não se esqueça, essa VHD ela não tem estado. A máquina virtual que foi criada lá no Windows Azure Cloud Services, ela foi criada a partir de uma cópia dessa VHD, e quando essa máquina virtual deixar de existir, né, ou ela for desligada, essa VHD dela vai para o lixo. Tudo que você salvou ali já era, né? Então não se confunda. Esse cenário de você ter uma máquina virtual persistente é um cenário de infraestrutura como serviço. Então, essa forma aqui não é tão legal. A melhor forma seria o seguinte, automatizar a instalação, né? Poxa, se eu tenho que rodar um Windows Service lá dentro, eu tenho que pegar e criar um script, um arquivo .bat, ou em .NET, em PowerShell, alguma coisa que pega e instala aquele Windows Service ou aquela aplicação e roda ela, né? Então, você cria esse script e depois você roda esse script, né? Então, entrar mais um detalhe. Como automatizar a instalação? Bom, depende do instalador. Se você está usando um aplicativo que usou, por exemplo, o Windows Installer, né, que é um
empacotador, um gerador de instaladores, uma forma para você instalar, você chama esse MSI exec/qn, que é uma instalação silenciosa, e você fala, ó, instala esse arquivo aqui .msi, que é um instalador. Você consegue instalar vários programas dessa maneira. Então é um jeito de você automatizar a instalação. Tá? Alguns programas, no entanto, são até mais fáceis de instalar. Por exemplo, quando eu quero instalar o Tomcat e o Java no Azure, é copy and paste. Então basta eu pegar e zipar o Java e o Tomcat, às vezes numa pasta só, e o meu procedimento de instalação é deszipar esse arquivo que tem o Tomcat e o Java. Então, para algumas aplicações, só copiar e colar. Por exemplo, o Windows Service, como que seria a instalação dele? Você vai copiar e colar o arquivo e executar um comando para registrar esse Windows Service no Windows. Algumas outras coisas que a gente pode precisar fazer setup ou configuração do ambiente, né? Então, por exemplo, a minha aplicação precisa de uma chave no registro. Como que eu faço isso? Você pode ir lá no regedit, falar exportar uma chave do regedit para um arquivo .reg, e esse comando, por exemplo, que você executa do Windows Azure, você pega e importa aquela chave. Tá? Já mostro um exemplo no Visual Studio para ficar mais claro. E, por exemplo, eu quero mudar o timeout de idle do application pool do IS. É essa linha de comando aqui que eu executo. Tá? Então, praticamente não, posso afirmar que 100% das configurações do IS você pode alterar via linha de comando. Tá? Então, às vezes pode dar um trabalho para você descobrir exatamente qual é a linha de comando, mas se você entrar em is.net, por exemplo, está tudo muito bem documentado, todas as configurações do IS, como você configura via o painel de administração do IS ou via linha de comando. Um outro cenário aqui também, ainda de setup e configuração, eu posso fazer via PowerShell. Por exemplo, esse cara aqui é para adicionar um handler do IS, tá? Para ele começar a entender, por exemplo, arquivos.mspx. Ou aqui, por exemplo, em .NET, eu tenho algumas APIs gerenciadas do IS, do Windows Server, para eu, por exemplo, instalar um Windows Service. Ou aqui no caso, estou criando um binding adicional no meu website. Então vamos supor, eu tenho um website aqui no IS, eu vou pular para o código aqui. Por exemplo, esse trabalho aqui, que eu vou fazer manualmente, vir aqui em bindings e criar um binding, né, uma nova porta, uma associação de porta com um certificado digital, eu posso fazer esse mesmo processo. Se eu der o OK aqui, é a mesma coisa que eu executar esse código. Tá? Então, o segredo, né, para um cloud service mais avançado é você pensar em como automatizar aquela configuração que você precisa fazer para a sua aplicação funcionar. Vou pegar um dos primeiros projetos que eu trabalhei, que é esse de rodar Java no Azure. Então, se você for ver, ele é uma worker role, eu criei usando o template de worker role. E aqui no Service Definition, vamos dar uma olhada no que tem aqui. Deixa eu aumentar um pouco a fonte. Ele vai rodar o Java dentro do Windows Service. Dentro do Windows, lá do Azure, do Cloud Services. Tá? O que ele está fazendo? Olha, eu vou pegar, por exemplo, se eu pegar e empacotar esse cara, se eu der um package aqui, ele vai me criar uma pastinha com 2 arquivos. Tá? Esses 2 arquivos, voltando aqui para... Esses 2 arquivos que ele criou aqui para mim, são esses 2 caras aqui, ó. Um arquivo que tem a configuração do serviço e o meu aplicativo, e outro arquivo que é a configuração. Tá?
E o que tem na minha aplicação aqui? No caso, como eu estou implantando Java, tem, por exemplo, o Tomcat, o runtime do Java e tem a minha própria aplicação Java. Tá tudo dentro dessa pasta. A questão aqui é o seguinte: quando a minha role inicia, o que eu faço? Eu pego e executo uma linha de comando. Então, se eu for procurar aqui em Startup, o que está indo junto com a minha aplicação? Tem um monte de arquivo CMD, que é equivalente a arquivo .bat. Em determinado momento, por exemplo, está aqui, ó. Set a variável de ambiente e executa o startup.bat do Tomcat. Aqui tem um outro lugar, por exemplo, eu estou adicionando uma chave no registro. Nesse caso, o que eu tive que fazer? A pessoa queria instalar uma fonte na máquina do Azure, porque a aplicação dela gerava relatórios e precisava dessa fonte. Daí eu falei, puxa, como que eu pego e automatizo a instalação de uma fonte? Eu copio o arquivo da fonte, o .ttf, e adiciono ela usando esse comando aqui para adicionar uma chave no registro. Tá? Então o segredo assim, de usar Cloud Services, se o Azure não está conseguindo fazer para você, né, o Visual Studio, você mesmo tem que pegar e automatizar a instalação de alguma coisa. Tá? Então no fim é o arquivo .bat que vai rodar logo que a sua máquina for criada. A máquina é criada, boota o Windows 8 ou Windows Server, né? O pacote da sua aplicação é descompactado lá e é executado no arquivo .bat que você mandar. Basicamente essa é a lógica. Então voltando aqui, então uma forma de rodar o seu código ou esse script é através de Startup Task. Tá? Lá no projetinho do Cloud Services, você tem um arquivo chamado .csdef, né, que você consegue criar uma tag dessa, Startup. Daí aqui você pode criar várias tasks. Tá? Cada task ela tem um tipo, o tipo determina como que ela é executada, se ela é executada de maneira síncrona, ou seja, uma depois da outra, é o tipo simples. Foreground ou background, ela é executada tudo em paralelo, ele vai criando mais ou menos uma thread para cada uma. Tá? E aqui você fala, executa esse arquivo .bat ou CMD que está indo junto com a aplicação. Tá? E aqui uma outra opção que você tem é se você quer executar em modo elevado ou normal. Né? Muitas vezes, se você quer alterar o registro, quer instalar um Windows Service, vai ter que ser em modo elevado. A permissão do credencial do usuário. Exatamente. E uma coisa que você pode também fazer aqui é adicionar variáveis de ambiente. Às vezes a aplicação que você quer executar, ela vai ler alguma variável de ambiente, você pode setar aqui também. Uma outra forma de executar código é o seguinte: quando você cria uma worker role ou uma web role, ele cria lá um arquivo role.cs, uma classe que herda de uma outra classe do framework chamada role entry point, que ela tem 3 métodos que você pode sobrescrever: onStart, run e onStop. Tá? Você pode escrever o código .NET que vocês quiserem aí dentro. Tá? Então, muitas vezes eu utilizo esse mecanismo para automatizar a instalação de alguma coisa. Tá? Esses códigos que estão aqui, eles rodam a partir do contexto que você definiu no runtime também do arquivo CSDF. Então, se eu vier aqui, por exemplo, no service definition.csdef, aqui eu posso pegar, já tem aqui runtime execution, eu falar, então o código que for executado onStart, onStop, ele vai executar nesse nível de permissão. Então quando eu crio, deixa eu criar um
um novo carinha aqui. Na verdade eu já tinha criado aqui, ó. Sempre que eu crio, eu tenho esse webrole ou workrole.cs. É nessa classe que eu posso escrever esse código. Então aqui no onStart eu posso escrever, por exemplo, eu posso pegar, copiar esse código aqui, que cria um endpoint no IS e colocar aqui, certo? É uma coisa que eu posso fazer. Posso copiar coisas, baixar coisas de um blog, código que eu quiser aqui, tá? Então aqui eu consigo fazer o override também do onStop e o override do run, tá? Bom, qual que é a ordem de execução das coisas? É isso daqui. É essa a ordem que as coisas são executadas. O onStart, logo depois que sua aplicação foi descompactada, né, o pacote da aplicação foi descompactado naquela máquina que acabou de ser criada, ele vai pegar e executar esse onStart aqui, tá? Qual que é a ideia do onStart? É você colocar tudo o que é necessário dentro desse código para sua aplicação começar a responder, começar a funcionar, tá? A única restrição aqui é o seguinte: esse código pode demorar no máximo 15 minutos. Se demorar mais de 15 minutos, o Windows Edge vai falar: opa, essa instância não está conseguindo iniciar, eu vou desligar ela e iniciar ela de novo, está com algum problema. Então, às vezes, você cria um código que demora muito para iniciar e ela fica rebutando toda hora. Então, esse cara tem que retornar em 15 minutos no máximo. Depois que ele fez a inicialização básica, o Windows Azure entende: opa, essa instância está pronta para atender requisições. Daí ele começa a executar um método run e essa instância começa a receber requisições então do load balancer. Quando a instância precisa ser desligada, por exemplo, você diminuiu a quantidade de instâncias lá no painel, ou o Windows Azure detectou um problema naquela máquina e precisa desligar ela, daí ele executa um onStop. Tá? E o onStop você tem 30 segundos para fazer uma limpeza se precisar. Uma coisa importante é: nunca deixe esse método run vazio. Tá? Por quê? Se o método run retornar, se ele simplesmente executar e sair, o Windows Azure vai falar: opa, essa instância parou de executar. Vai para um stop, reinicia de novo. Tá? Então o método run é onde está a sua aplicação rodando. Se por acaso você está executando alguma aplicação externa e você não quer que a sua instância pare de rodar, você pode fazer isso daqui, ó. While true, põe por exemplo um thread.sleep aqui. Tá? Inclusive quando você cria uma worker role, ele cria um negocinho parecido com isso. Tá? O base.run basicamente tem uma implementação assim. É um código que não faz nada, mas para segurar esse método em execução e garantir que a role não vai ser morta. Tá? Dentro desse código, por exemplo, você poderia também ficar verificando. Vamos supor que eu estou instalando o Tomcat. Eu poderia criar um loop que de tempos em tempos fica verificando se o Tomcat está rodando. Se não estiver rodando, eu posso, por exemplo, ou reiniciar o Tomcat, ou eu posso pegar e sair da execução. Daí o Windows Azure, opa, parou de rodar, vou reiniciar a máquina inteira. Tá? Bom, em relação... Então, aqui a gente resolveu a questão, ouviu diferentes maneiras de instalar uma aplicação ou fazer uma configuração. O segredo é: cria um arquivo .bat ou um código .NET que é executado quando a role está. Agora, aquela questão para responder a pergunta lá de variáveis de sessão ou de coisas que eu estou gravando na memória RAM e eu quero compartilhar isso entre várias máquinas. Tá? Então, uma forma, e às vezes isso pode ser viável, é você mudar o seu código para não precisar fazer isso. Tá? Então, não vou mais depender de variáveis de sessão. Tá? Mas às vezes, se você já tem uma aplicação que já está desenvolvida há bastante tempo, já tem muito código, às vezes isso é inviável. Né? Uma outra forma é o seguinte: você reescrever a aplicação ou algumas partes para gravar essa sessão ou essa informação
que antes você ficava na memória RAM, em algum mecanismo persistente ou semi-persistente. Mecanismos persistentes, por exemplo, blob ou table storage, ou o próprio banco de dados, salvo no banco de dados. Então, por exemplo, posso criar um cookie para o meu usuário, que tem um ID, eu sei que esse cookie sempre vai e volta a cada requisição, e daí eu começo a gravar todas as informações que eu quero daquele usuário que acabou de logar no meu banco de dados. Então, toda vez que chegou uma requisição, eu vou no banco de dados, leio o que está lá. Ou a maneira recomendada, que principalmente para quem trabalha com ASP.NET ou .NET em geral é mais fácil, é o Windows Azure Caching. Tá? O Windows Azure Caching, você pode copiar e colar algumas coisas no seu webconfig, e eu não vou passar aqui no detalhe, para a gente não perder tempo, depois vocês têm um slide, mas você copia e cola isso no webconfig, toda a variável de sessão do ASP.NET automaticamente é salva no cache do Azure. Tá? Que é um mecanismo semi-persistente, aquela informação vai ficar guardada por tanto tempo, mas de altíssima velocidade. Tá? Então, basicamente, você copia e cola esse código e esse código aqui. Esse código, na verdade, é o código que o ASP.NET entende para redirecionar, né, o tratador de sessão para começar a usar o cache. Ou também você pode pegar programaticamente, né, acessar o cache. Eu quero salvar um determinado objeto do cache ou ler algum objeto do cache. Tá? Beleza, então aqui a gente resolveu essa parte de memória. Né? Agora, a terceira parte que pode acontecer é como compartilhar discos. Ou, por exemplo, eu salvei uma informação no disco e eu quero que as outras máquinas também leiam aquela informação. Tá? Bom, daí basicamente com o Cloud Services não tem jeito a não ser que você mude alguma coisa da aplicação. Ou você vai para IaaS e daí você pega e compartilha um disco entre várias máquinas, né, tipo compartilha um disco de rede mesmo, na rede, várias máquinas acessam um disco que uma máquina está compartilhando via rede, isso é possível. Mas com o Cloud Services isso não é possível. Então qual que seria a solução? Mudar a sua aplicação. Então, em vez de a aplicação gravar em disco, grava no blob ou table storage, que é o recomendado, porque é um mecanismo de storage altamente escalável. Uma outra opção, salvar no banco de dados relacional, como SQL Database. E uma terceira opção é usar o Azure Drive. O Azure Drive, ele pode ficar com uma última opção aí, se você está naquele termo assim. Não, eu acho que dá para dar um jeitinho de colocar essa aplicação no Cloud Services, mas ela precisa gravar em disco. Ela precisa acessar as suas informações de disco. Eu não consigo fazer esses outros dois aqui assim. Um exemplo que eu vou dar é o do Solr, ou Lucene, que é esse indexador de informações. Tá? O que a gente pode fazer? O Azure Drive é uma solução que mais ou menos as máquinas virtuais utilizam. Tá? É um VHD que fica no blob storage, e esse VHD é montado nas minhas instâncias. Tá? Só que o Azure Drive, qual que é a limitação dele? Cada instância tem que ter a sua cópia desse disco. Mas não precisa ser uma cópia 100% do disco. Pode ser tipo um snapshot, uma foto de como aquele disco era num determinado momento. Tá? E essa foto, na verdade, ele não vai realmente pegar e copiar tudo que tinha naquele disco. Ele tem uma inteligência que ele sabe se aquele disco mudou ou não, ou que pedaço daquele disco mudou ou não. Então, como que funciona? Você pode ter várias instâncias. Essas instâncias podem montar o disco, né? Ele mapeia esse VHD como se fosse um drive de rede. Então, você ganha uma letra para acessar e gravar o que você quiser lá dentro. Só que apenas uma pode montar diretamente desse blob. A instância que montar diretamente, ela vai conseguir ler e escrever nesse blob, ou nesse disco. Tá? As outras, elas não podem montar diretamente. Na verdade, elas têm que pegar e criar snapshots, que são essas fotos, tá? E daí ela monta o disco somente para leitura. Para o cenário do Lucene, para mim isso é perfeito. Por quê? Eu tenho muito mais leitura
consulta do que indexação. Então o que eu faço? Eu criei uma máquina virtual que mapeia aquele disco em modo escrita. Só ela escreve naquele disco e ela faz o processo de indexação. As minhas instâncias, elas só mapeiam o disco em modo leitura, porque elas só precisam ler, certo? Então, é mais ou menos essa estrutura, por exemplo, pode ser viável em alguns cenários. Tá? E daí a gente conseguiu ter alta escalabilidade para essa solução de busca indexada, né? Com o Cloud Service. Se eu fosse fazer isso com infraestrutura como serviço, eu não ia conseguir automatizar quantas instâncias, ou criar N instâncias dessa em minutos. Provavelmente eu teria um trabalho todo manual de ficar criando essas máquinas virtuais. Como que isso é feito? Através de código.NET, tá? Então esse código aqui, por exemplo, eu poderia escrever lá naquele role.onStart, tá? O que esse código está fazendo aqui? Eu vou passar bem rapidamente. Ele está mapeando aquela conta de storage, né, ou criando um objeto que representa aquela conta de storage, que é a conta do blob, né? Aqui ele cria um cliente de blob, porque a conta de storage pode ter blob, queue e table, né? Então aqui ele está criando um cliente de blob. Os blobs são organizados em containers, que são como se fossem pastas. E aqui ele pegou a referência então para o meu VHD. Tá? A partir desse VHD, eu monto esse Cloud Drive. Tá? Então esse Cloud Drive aqui seria, nesse estado que ele está, eu montei esse Cloud Drive direto a partir da URL desse VHD. Então esse drive aqui que está nessa linha, estaria com permissão de leitura escrita. Mas normalmente o que eu vou fazer? Essa situação de baixo. Eu vou pegar e criar um Cloud Drive a partir de um snapshot do meu drive original. Tá? Então aqui, nessa segunda situação, a hora que eu montar esse drive, ou seja, que ele vai criar uma letra, como se fosse um disco local, daí é aqui que ele vai pegar e realmente me retornar uma letra. E nesse caso ele está retornando como se fosse um disco somente leitura. Tá? A partir desse momento, apareceu uma letra lá no meu, se eu logar via Remote Desktop, for no Windows Explorer, vai ter, por exemplo, um H 2 pontos, um G 2 pontos, que representa esse VHD aqui. Tá? Então, o Azure Drive ele pode ser uma solução sim, mas ele é bem um meio termo entre o mundo PaaS, de Cloud Services, e o mundo IaaS, com essa limitação que apenas uma instância pode gravar nele. Tá? Uma outra coisa importante é que, como você está criando vários snapshots, uma coisa é que você precisa deletar eles. Então no Roll on Stop, quando você terminou de usar ele, vai desmontar ele, não precisa mais, apaga o snapshot, porque afinal o snapshot era só uma cópia, né, de um disco que existia, que uma máquina está escrevendo nele. E o que é bom também é fazer algum método que de tempos em tempos dá aquela limpeza geral. Se por acaso o snapshot não foi deletado no momento correto, é bom você ter alguma rotina que de tempos em tempos roda e garante que todos os snapshots antigos são apagados. Aqui é só um método que criaria para mim uma lista ordenada por data do snapshot, de todos os snapshots de um determinado blob. Por exemplo, aqui, tudo cn.vhd. Tá? Aqui tem outras coisas que eu vou passar mais rápido, né? Que o Rafael comentou também na palestra anterior. Você pode assinar um evento no role.start de changing. Toda vez que a configuração da sua aplicação mudar, ele dispara esse evento. E você tem aqui esse e.changes, que te dá uma lista de configurações que mudaram. E se você quiser, nesse momento, reiniciar a máquina virtual, é só você dar um e.cancel igual a true. Se você fizer isso, o Windows Azure vai automaticamente reiniciar aquela máquina virtual. Se você der igual a false, é como assim, eu consegui atualizar as configurações com a minha aplicação rodando, quente, eu não preciso reiniciar a máquina. Tá? Uma outra coisa que você pode fazer é automatizar o monitoramento.
tem um evento status check, que de tempos em tempos, a cada 15 segundos, o Windows Azure chama esse evento para saber se sua instância está saudável ou não. Então você pode pegar, se ela não estiver saudável, você chama esse método aqui setBusy. Isso daí vai pegar, o Windows Azure vai tirar essa máquina de receber requisições do load balancer. E se ela ficar busy por mais de 15 minutos, ele vai reiniciar essa máquina. Aqui outras dicas de performance ou de trabalhar, né, com Cloud Services. Diminuir o tamanho do seu pacote. Para isso você pode pegar vídeos, arquivos grandes que tinham dentro da sua aplicação, colocar no blob. Coloca no blob storage, basicamente como um FTP via HTTP, resumindo, né? E daí você arruma as URLs da sua aplicação para apontar direto para o blob. Uma outra solução, se você tem arquivos grandes, ou instaladores, por exemplo Java, ou Tomcat, né? Você pode também pegar, zipar eles, colocar no blob, e na inicialização da sua aplicação, ele baixa do blob, zipa e executa. Preferir processamento assíncrono sempre que possível. Então, desde usar recursos do .NET Framework 4.5 de programação paralela, etc., para utilizar mais cores, ou, por exemplo, para dividir o trabalho que você tem que fazer, o processamento que você tem que fazer em várias máquinas, utilizando filas do Queue Storage ou Service Bus. Cache proativo. Então, vamos supor que você tem muitos acessos, sempre lendo a mesma informação, né? Uma coisa do jeito que normalmente a gente programa o cache o cara que vai ler o cache, ele vai ler o cache, se o cache não retornou nada, ele vai lá, ele busca a informação e põe no cache. Esse é o jeito normal, né? Se a gente sabe que uma determinada informação sempre é consultada, o que a gente pode fazer? Cria um cara só, que ele é responsável de tempos em tempos colocar a informação atualizada no cache. E o resto só lê do cache. Essa é uma outra técnica bastante interessante também. E distribuir usuários e conteúdo. Então você pode, por exemplo, distribuir a sua aplicação. Se a sua aplicação é disponível mundialmente, você pode colocar a sua aplicação, implantar elas em vários data centers e usar o Traffic Manager para identificar, poxa, esse usuário está mais perto desse data center, então eu mando ele ir para lá. A mesma coisa com conteúdo, né? Poxa, esse usuário está querendo tal conteúdo e esse conteúdo está disponível no lugar mais próximo dele, que é um node CDN, né, onde aquele conteúdo está cacheado. Então também é uma outra forma de melhorar o desempenho de Cloud Service. Bom, acho que consegui terminar a tempo. Esse PPT está lá no meu blog, então. Bom, ela falou que tem 2 brindes aqui e eu tenho que inventar um jeito de dar isso para vocês. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer 2 perguntas, então. Quem responder primeiro ganha os brindes. Pergunta bem difícil. Vamos lá, mais fácil, então. Dê 2 motivos, né, para usar Cloud Services no lugar de máquinas virtuais da infraestrutura como serviço. Você se preocupar com a infraestrutura e aquela separação do stage. Beleza, ótimo. Valeu. Legal. E uma segunda pergunta. Tá, como você faria para... Seria possível instalar o SQL Server no Cloud Services? Sim. Cloud Services? Oi? Sim? Na verdade não. Mas essa pergunta eu fiz meio didaticamente mesmo. Sabe por quê? Porque assim, você poderia, tecnicamente é possível. Mas veja que apenas uma instância conseguiria gravar naquele disco. Então assim, não faria sentido você ter várias instâncias de um SQL Server que só leem do disco,
né? Acho que tecnicamente o próprio SQL Server ele não consegue montar um banco que está somente para leitura. Mas essa não valeu, vamos fazer outra. Deixa eu ver. Como que você instalaria ou colocaria no Windows Azure uma aplicação console? Por exemplo, Workroll. Tá, então beleza. Mais outro. É o Workroll. Tá, mas na prática, quais seriam os passos para colocar uma aplicação console dentro de uma Workroll? Criar um projeto de Azure, Workroller, criar o console application e dar o deploy lá. Igual uma coisa. Você pode mandar o EZ dentro do seu projeto e mandar o startup.bat executar. Beleza. Você estava no caminho. Beleza, pessoal. Gostaria de agradecer muito a presença de vocês, não só na minha palestra, como no evento inteiro. A gente está encerrando o evento por aqui, não vai ter nenhum encerramento central. Existe uma dúvida. Pode falar. Nos ambientes que a gente tem, no Cloud Service, a gente tem a possibilidade de fazer aquele swap que você mostrou. E provavelmente em todo cenário que a gente for utilizar essa opção, vai ter configurações diferentes para os ambientes, porque no stage a gente vai passar lá para alguém testar, para alguém responsável, e no production a gente vai já liberar para o público. Como que a gente automatizaria mudanças de configurações nesse cenário, no swap? Tá. Eu vou dar uma encerrada aqui, daí depois eu já respondo isso, tá? Porque se alguém já quiser ir embora, então realmente gostaria de agradecer a presença de todos, tá? Eu já vou pegar e responder essa pergunta aqui. Meu blog, se tiver perguntas também que surgirem depois como essa, se vocês tiverem casos complicados, eu adoro resolver pepino. Então, fala, poxa, eu quero rodar, sei lá, o Duck Nukem no Azure, como que eu faço? Me manda que a gente vai dar um jeito de rodar. Então, pode entrar no meu blog lá, põe comentários lá que daí eu respondo, a gente vai trocando ideia. Tá bom? Muito obrigado.